lembro de já ter visto uma batalha entre um autor e sua própria personagem. O autor de Boku no Hero Academia criou uma personagem que era muito maior do que aquilo que ele tinha criado para ela. E a fandom está revoltada, mas não está revoltada porque essa personagem morreu. E sim está revoltada de como o autor trabalhou para que ela morresse. E vocês já sabem de que eu estou falando da Star and Strip. Minha pronúncia pode estar extremamente equivocada porque o meu inglês é Joel Santana. Head shoulders, capitation. Mas essa personagem caricata está na mente de todos que estão acompanhando Boku no Hero Academia. Nesse vídeo eu trago 3 problemáticas sobre a Star and Strip que refletem a preguiça e a má intenção do Kohei para com a personagem. Então galera, vamos lá, porque esse vídeo vai ser meio tenso. Bom galera, a primeira coisa que eu tenho que avisar para as pessoas que não me conhecem é que eu sou muito fã de Boku no Hero Academia. Eu gosto muito da obra. Eu já defendi bastante aqui nesse canal, já defendi contra outros youtubers. Eu também tenho um RPG de Boku no Hero Academia bem famoso aqui na minha cidade. Cataloguei todas as quicks da obra, materiais extras de spin-off. Eu fiz uma ficha detalhada para poder transparecer o mundo de Boku no Hero Academia para um jogo. Eu gosto muito de várias fases do Boku no Hero Academia e sou muito fã de como o autor consegue criar. É uma máquina de criar personagens singulares e carismáticos. Porém, em Boku no Hero Academia existe um único problema pra mim que toda vez que ele aparece me tira de sério e consegue extrair o pior de mim. Na verdade, eu gostaria de dizer que toda vez que esse problema aparece em tela, o que cerca ele, incluindo a própria história, a própria criatividade do autor para com Boku no Hero Academia, acaba sendo cagado por esse problema. E esse problema pra mim é o Shigaraki. O Shigaraki, até ter arrancado os braços do Chisaki, era maravilhoso. A maneira como ele lutava, ele distorcido, ele tinha suas vulnerabilidades. E isso tornava as ações do personagem muito intrínsecas ao andar da obra. Porém, quando o Shigaraki tá evoluindo para se tornar a Monga, na segunda parte, podemos dizer assim, de Boku no Hero Academia, vindo guerra, pós-guerra, ele se torna um personagem tóxico para a obra, na minha única visão, na minha visão, é só a minha visão. Por quê? Porque toda vez que ele aparece em cena, tudo que o rodeia é sabotado, é flexionado, é forçado para o autor dimensionar tudo que já era rico por si só, para dar um certo protagonismo ao Shigaraki em cena. Tudo trabalha para o Shigaraki e perde um pouco sua individualidade. Essa é minha principal problemática e com a Star and Strip não foi diferente. A culpa do que aconteceu com ela é justamente da vontade do autor de dar mais protagonismo em tela à vicissitude do Shigaraki na obra. Galera, antes de começar a listar esses 3 problemáticas, que embora existam, a personagem magicamente continua grande, continua incrível, reverberante, e foi um desperdício o autor não ter encontrado outro propósito para ela, se não fosse esse que a gente viu no mangá. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês, para vocês já irem escrevendo aí. Eu gostaria que vocês me dessem uma crítica pessoal de vocês, de como vocês classificam Boku no Hero antes da guerra, né? Naquela primeira fase do Midoriya se desenvolvendo, se contrastando com o Shigaraki e tal. E o que mudou? Se ficou pior, se ficou melhor, se ficou menos interessante da guerra pra frente, dessa nova etapa. Eu gostaria que vocês separassem o Boku no Hero em 2 blocos. Esse antes e esse mais apocalíptico com o Shigaraki e Monga. Como você compara? Porque as pesquisas que eu estou vendo em WhatsApp, em grupos de animes, a galera tá ranqueando mais as outras obras da Shonen Jump do que o posicionamento do Boku no Hero, e essa caída veio justamente nessa segunda fase. Então eu quero saber de vocês, que vai virar tema para outro vídeo. Diga aí, a primeira fase e a segunda fase de Boku no Hero, como você diferencia elas, na sua experiência? E agora vamos falar dessas 3 problemáticas da Star and Strip. Bom galera, é uma personagem incrível, uma personagem magnânima,
Só que tem 3 problemáticas que já transparecem um nível de artificialidade que o autor queria para com ela. E mesmo assim ela ainda fica um personagem que deixou sua marca na fandom. É um fenômeno realmente difícil de explicar. Em ordem, vamos lá. A primeira é a falta de individualismo ou identidade precoce. Vamos chamar assim, a identidade precoce da Star and Strip. A Star and Strip aparece carregando a representatividade feminina, sendo a melhor da casa dos heróis nos EWAs, com um poder extremamente apelão e uma postura dominante. Cara, muita gente disse é o All Might fêmea tal. Ela realmente trouxe uma carga de representatividade de você ver, nossa, olha só, o Boca aqui dos Estados Unidos é uma mulher, e é uma mulher musculosa, durona, imponente, e isso eu gostei bastante. Mas à segunda vista, eu notei que já tem fragmentos de desleixo para com a personagem aí. Por mais que tenha a explicação basal, que ela respeita tanto o All Might que se trajou com ela, no fim, ela perde um pouco de ser uma individualidade, de ser um personagem próprio. Porque ela, como eu disse aqui, foi retratada como All Might mulher. É a versão feminina do All Might. E tipo, você criar uma personagem feminina que usou como base, e na verdade ela é só uma versão de um personagem masculino, já é por si só um subscrever de identidade. Podemos até dizer que é um All Might genérico. Sim, pode ser grosso o que eu tô dizendo, mas tipo, ela não é uma personagem com conceitos novos, tal, como a Mirko foi, entre outras. Ela é uma personagem que é esculpidamente o All Might. É como se o autor, não vou criar um conceito próprio para essa representação feminina. Eu vou espelhar um personagem masculino que já existe na obra, que é icônico, que é o All Might. E isso, pra mim, tira camadas dela como novidade. Calma, mas ainda não acabou. Isso eu sei que é justificável dentro da obra, mas para ser justificável, o autor faz um background extremamente preguiçoso para com a personagem. Ela foi salva pelo All Might e desde então ela se ligou a ele por ser salva. Quando o All Might estava fazendo estágio nos Estados Unidos, ela foi salva. Então ela se transvestiu de All Might na sua visão de herói, se tornou o mais próximo do salvador dela. E galera, isso é muito simples. Pode ser coeso, não é ilógico, é só simples, é só muito fácil de fazer. Eu no meu RPG recebo inúmeros backgrounds de jogadores e rejeito inúmeros backgrounds de jogadores, histórias para os pontos de partida dos seus personagens. E existe uma gama muito grande de clichês que são categorizados como histórias sem esforços, histórias simplórias, histórias sem desenvolvimentos interessantes, repetitivas, que são histórias como, por exemplo, qual a motivação do seu personagem? A família morreu num acidente de carro, aí ele tá solitário, sozinho, e ele encontrou esse ponto de fuga. É sempre a morte de alguém para impulsionar o personagem. Ou o famoso vingança. Meus pais foram mortos por esse personagem, tal, e agora meu personagem se dedicou a se tornar forte para se vingar. Até a admiração está nesse aqui. Por exemplo, um jogador quer imitar algum personagem que já existe, vamos supor em Black Clover. Eu quero montar um personagem como Yami Sukehiro. Já sei. Eu crio uma história na qual eu vi ele lutar, eu vi ele salvar um reino e me inspirei nele. Então estou usando ele de modelo e o meu personagem vai ficar semelhante a ele. Todas essas listas de background são bem clichês e não demandam tanto esforço. Então olha só, a Star and Strip cai nessa categoria, porque o background construído para ela é fui salva e agora imito o meu salvador. E pra mim isso já reflete a preguiça do Correio de querer trabalhar a personagem. Já reflete que ele estava construindo ela para dar um sumiço. Ele não queria levar ela mais adiante. Mas pra zebra do Correio, mesmo com essa genérica imagem do All Might, as pessoas viram como ponto positivo. Mesmo com um background meio banal, estava tão intrínseco na imagem da personagem que a galera aceitou. Ou seja, independente da preguiça do autor, a Star and Strip ficou carismática pra caramba, apareceu e atraiu fãs. É por isso que eu iniciei o vídeo dizendo que era uma luta do autor para com sua personagem. O Correio criou a personagem para morrer, só que ela tava esbanjando vida, porque tinha algo nela, a gente não sabe. Foi feito com simplicidade e até desleixo, mas trouxe um poder magnético para com a fandom.
Aqui vem a segunda problemática da personagem. Sua individualidade, New Order, foi moldada e controlada toda na base da conveniência que o autor queria. Eu tive muitos problemas com a New Order, galera, muitos. Por quê? Porque é uma individualidade toda deslocada do resto da obra. É absurdamente deslocada, parece magia. E você nota o esforço do autor para construir um poder absurdo e ficar enchendo de regras esse poder, e enchendo de circunstância para a luta. E tudo isso não era para criar uma individualidade para o mundo de Boku no Hero. Era para criar uma individualidade que ele precisava usar para seus propósitos envolvendo o Shigaraki. A New Order não foi criada para ser a individualidade, uma individualidade legal do mundo de Boku no Hero, coesa com o mundo e tal. Não, foi uma individualidade criada, ao meu ver, por desespero do autor e toda regrada à base dele suprir as várias conveniências que ele queria para o caminhar do Shigaraki. E isso foi feito de forma tão desesperada que essa individualidade é deslocada, ela é muito artificial. Por exemplo, Boku no Hero, por mais que os poderes sejam surreais, eles respeitam biologias e fisiologias. Eles têm referências, tipo, eu nasci, é alguma coisa na minha genética que me molda e me dá esse poder. As regras de Boku no Hero, as individualidades sempre apresentam uma desvantagem, só que bem pé no chão. Constrói uma coisa bem fechadinha. O Monoma que só consegue ficar 5 minutos ao tocar numa individualidade acopiando. Elementos corpóreos que os personagens apresentam e que eles são reflexos de sua biologia. Só que a New Order parece mágica, ela funciona como mágica. É difícil imaginar como alguém nasceu geneticamente com o poder de travar uma ordem em qualquer coisa apenas dizendo o nome. Esse poder beirou a magia. E o autor se perdeu, ele deixa tantas lacunas que o tornam super descrente, como regratas que só existem para justificar ela não matar o Shigaraki. Cara, o poder tem tanta lacuna que é impossível. Você, leitor, se você estiver concentrado em Boku no Hero, em algum momento você pensou em coisas que a Star poderia ter feito, mas não fez. Certeza que você pensou, tipo, por que ela não fez isso? Por que ela não deu essa ordem? Porque o poder é tão abrangente, é tão desesperador para cumprir um papel que o autor preparou, que fica com várias lacunas. O poder é tão divino, tão infinito, que fica várias lacunas do ela poderia ter feito, poderia ter ido para esse caminho, mas o autor não quis usar. Mais uma vez, autor versus personagem, a personagem tinha potencial de fazer muito mais estragos do que ela mostrou. Tinha habilidades que, se o autor fosse inteligente, poderia ter sim matado o Shigaraki. Mas não era isso que ele queria com esse poder. Fora as contradições. O poder gera lacuna e gera dúvidas na gente. E se isso acontecesse assim? E se acontecesse assim? Será que podia? Tem muitos serás nesse poder, justamente porque ele não é tão consistente. Ela consegue dar uma ordem a si mesma e uma ordem a outras coisas, dizendo o nome. Aí ele mete um limite físico nela. Ok, limite físico. Por que limite físico, autor? Por quê? Não era livre para todos os públicos? Tá bom, você quis meter um limite físico, vamos aceitar esse limite físico. Aí vem a cena que ela mete a regra no Shigaraki e teve aquela desculpa, o Shigaraki tá sem identidade. Então o nome que ela falou foi inválido, a habilidade não funcionou. Meus amores, se é um poder derivativo da genética, tipo, ela nasceu e alguma coisa no DNA dela permitiu ela usar esse poder, se não é algo mágico, não é algo mágico. Por mais que pareça magia, em Boku no Hero é essa a origem das individualidades. É um fator genético. Então me diga como diabos o poder consegue saber que aquele não é o verdadeiro nome do Tomura. Pra mim, se a Star in the Strip sabe ou acredita que aquele inimigo que ela está enfrentando é o Shigaraki, o poder deveria funcionar. Como é que o poder genético entra em subjetividade? Como se ele fosse mágico, como se ele fosse um deus vendo tudo. Ele checou o CPF na hora que tocou o Shigaraki. O CPF, não é o Shigaraki não. Então não vou funcionar. Como o poder sabe em si, como o poder parece ser uma entidade. Como sabe entre si? É por isso que aqui eu rotulo facilmente com Deus Ex Machina. Algumas pessoas dizem, não, mas Deus Ex Machina não pode ser empregado aí e tal. Galera, eu ainda vou fazer um vídeo explicando o que é Deus Ex Machina, entre outras coisas. Mas, em resumo, é um conceito que abraçou o divino
para cumprir e solucionar problemáticas que o autor necessita. Então, o New Order é isso, é uma habilidade praticamente divina, que o autor regra do jeito que quiser, articula e limita do jeito que quiser para cumprir o que ele quer. E isso foi muito injusto com a Star and Strip. Ela realmente, em todos os setores que eu tô dizendo aqui, foi feita pra morrer. E não foi feita pra morrer com um sentido que você diz, cara, morreu, mas morreu em pé e tal. Não, é um gosto de merda na boca que quando termina você diz, cara, morreu, mas morreu roubada. Ladrão. Ladrão. Vocês engoliram o Shigaraki sobreviver àquela explosão atômica absurda, deslacerante, dentro de um buraco. Um buraco para sobreviver aquilo, sério que engoliram. E o pior, ele pula daquele buraco e alcança aquela altitude absurda dos jatos e ainda pisa precisamente num jato, sem usar individualidade de asa, sem usar nada, só com o pulo cru lá. Cara, o autor, eu tô dizendo, a obra fica chata porque o autor desdobra, força, articula tudo para que o Shigaraki protagonize que ele é o fodão, que ele é a ameaça insuperável. E isso já estourou o meu saco. E isso cagou a Star and Strip, que foi só um vetor, foi só um objeto para mais essa resolução. Ó, Tocino, mas ela deixou sequelas. Não importa. Quando eu falo o Shigaraki protagonizar, não é o Shigaraki ser nerfado ou bufado, qualquer um dos dois, é a câmera em volta nele. É ele desenvolvendo alguma coisa para se interligar à história. De um bufano ou nerfano, a Star and Strip foi um objeto para ele. A New Order não foi criada para ela, foi criada pro Shigaraki. Pra fazer alguma coisa com o Shigaraki, seja negativa ou positiva, mas essa individualidade só existe pra isso. Ele tocou nela e ela não pôde evitar o decaimento. Como assim? Ah, meu corpo ainda não é forte o suficiente. Cara, pelo que eu entendi, o decaimento não tem a ver com a dureza da coisa que tá tocando. Se o objeto é duro, ele ainda vai destronar, ele vai pulverizar. Ele pulverizou o Crush, que é o herói escudo. O herói escudo foi destruído. É o conceito de desintegração, pulverizar, reduzir a pó. Então, se ela colocasse uma regra de não poder ser pulverizada, pra mim eu acho que tava valendo, tava bonito. Não tem isso de eu ainda não sou resistente pra botar essa... Não, muito roubada. New Order foi uma individualidade artificial. Cara, foi uma bola fora para com essa personagem que podia ter sido muito bem trabalhada. Se a New Order fosse criada e executada por autores como Togashi e como o Gege Akutami de Jujutsu Kaisen, aí sim seria muito bem trabalhada, porque teria regras coesas, bem articuladas, e como esses autores já trabalham com a magia, entre aspas, seria ok. Mas no mundo de Boku no Hero Academia e feita pelo Correio, regra demais, pra mim ele se atrapalhou. E por último, proposta e finalização. Como a personagem acabou? Ela acabou, cara, lembram do background que eu falei, que ela teve um background simples? A finalização dela foi finalizada pro Shigaraki de novo. Ela fez aquilo de devorar as individualidades dele. É uma última ação pro Shigaraki, mas como círculo de personagem, ela não fez nada pra si mesmo. Vocês conseguem enxergar que ela não fez nada pra si mesmo? A história de fundo dela é como ela se ligou ao All Might. E ela vai pro Japão, não encontra o All Might. Essa ligação não é trabalhada, nem mesmo gritantemente lastimada. Ela não encontra aquele na qual ela se baseou, ela se ligou. Ela simplesmente morre para o pior inimigo dele. Ou melhor, o pior inimigo do Deku, porque o Shigaraki agora é do Midoriya. Ela só existiu em toda a sua tonalidade, sacanagem do Correio, ela só existiu em toda a sua tonalidade pro Shigaraki vivenciar alguma coisa, seja algo negativo para com o futuro do personagem, seja algo positivo para com o futuro do personagem. O importante é que o propósito, a finalização da personagem só serviu para o autor concluir coisas que queria entregar ao Shigaraki. Ela é uma personagem que cativou muito, sou muito fã dela, mesmo o autor criando o seu início, o seu poder e o seu fechamento de ciclo todo para o Shigaraki. Cara, ela foi a personagem feita pra morrer, foi um vetor, foi um objeto. E a maneira que isso foi construída, pra mim, foi desleixada e preguiçosa. E eu detestei. É muito fácil odiar tudo que acontece quando o Shigaraki tá presente. E pra mim, se você concordar comigo e buscar ver as coisas da maneira que eu citei aqui, relendo novamente, você vai ver como Star and Strip
É mais uma vítima do autor dobrando tudo no roteiro, tudo e todos, passando por cima de qualquer conceito de personagem, passando por cima de qualquer coisa legal que ele poderia trabalhar, para entregar coisas ao Shigaraki, para entregar a obra ao Shigaraki. Putz, que pariu. É isso, galera. Muita gente deve me hatear aí nos comentários, mas eu não estou degladiando a obra. A obra como conceito ela é muito boa, mas eu acho uma bola fora o que o autor fez com a Stardust Strip, e eu acho que ele está se perdendo no megalomanismo para dizer, olha, Shigaraki é o bom, Shigaraki é o boss. Pra mim, tá desesperador essas atitudes dele. Deixa nos comentários se você concorda. Forte abraço a todos vocês, galera, e valeu!